eu sou usuário de crack. Daí ele até falou, ó, se você não quiser mais, eu entendo, Nossa. né? Mas daí, como eu, né, amo ele, né, enfim, aceitei. Mas também não foi legal, não, que eu passei lá. Fala, povo abençoado de Deus. Estamos começando mais um Testemunho em Casa. Hoje nós estamos aqui na cidade industrial aqui de Curitiba aqui. E hoje nós viemos ouvir o testemunho da irmã Samara. Tudo bem? Tudo bem? Muito obrigado por nos receber aqui. E aí, preparado ou não? Preparado. Mas então, você já nasceu numa família evangélica? Como que foi? Não, na verdade eu não nasci numa família evangélica. Uhum. Quando eu era criança, eu fui convidada por uma vizinha que morava do nosso lado. Eu morei num conjunto chamado Buriti, no condomínio. Mas daí, aqui em Curitiba? É, sim, aqui em Curitiba. Daí, essa vizinha, ela ia na igreja do Evangélico Quadrangular Vida Santa Quitéria. Tá, como você não nasceu numa família evangélica, qual religião que vocês tinham lá, antes? Até então, não tinha religião nenhuma. Nenhuma? Então, daí... Mas acreditava em Deus? Acreditava ou não acreditava? Na verdade, eu não me ligava nisso muito, porque eu era criança. Eu era bem... Nossa, tinha o quê? Uns 5, 6 anos. Tá, então sua família não frequentava nada? Sua mãe, seu pai? Não, nada? A minha avó e a minha mãe falavam que ela era católica. Só que a gente não frequentava a igreja nenhuma. Ah, sim. Não ia para a igreja católica. Isso. Uhum. E daí eu comecei a ir na igreja evangélica, né? Quando eu tinha essa idade. Daí, qual idade? 5, 6 anos. 5, 6 anos. Uhum. Você foi com a sua vizinha? Fui com a vizinha. Uhum. Eu, a minha irmã, o meu irmão. Daí a gente começou levou todo mundo a frequentar. que bom. Daí a minha avó também ia de vez em quando. Uhum. Daí foi assim que a primeira vez que eu aceitei a Cristo. Que teve o contato mesmo, foi com 5 anos. 5 para 6 anos, uma coisa assim. Daí a gente começou a ir, daí a gente foi, né? Quando é criança, você sabe, daí vai com a vizinha e vai indo. Mas a sua avó não continuou, só ia de vez em quando? Minha avó, infelizmente, não firmou. E sua mãe também não? Não, também a minha não mãe... Nem chegou aí? Não. Ela ia, às vezes, quando a gente ia apresentar alguma coisa na igreja, mas não era de ir, não. De frequentar. Mas até que idade você foi com a vizinha? Com a vizinha, eu acho que eu fui até uns 10 anos, 11. Porque depois a gente foi crescendo, daí a gente começou a ir sozinho. Assim. Eu participava dos juniores, fazia... Sabe, a participação daí, minha irmã começou a fazer parte dos adolescentes também. Uhum. E foi isso, que daí a gente foi caminhando. Mas você continuou até quando? Indo sozinho, ou você parou de ir na igreja ou não? A sua adolescência? Então, daí foi acontecendo, né, que eu fui crescendo, sabe, né, quando a gente vai... crescendo, né, tipo, se tornando adolescente, outras coisas começam a chamar a atenção. Sim, né? Até porque a gente que cresce na igreja, chega uma hora e fala, tem muita coisa me viver lá fora, não é isso? Uhum. Eu acho que até não cheguei a pensar dessa forma, vou viver lá fora. Foram situações acontecendo, entende? Foi situações dentro da igreja? Ou não? Então, eu acho ajudou que também, você a sair um pouco? Porque eu não me sentia ali, eu ia mais porque, eu tenho que ir para a igreja, mas não porque eu me sentia, né, acolhida. Nessa igreja que eu ia, eu não me sentia acolhida. Não se sentia em casa? Não me sentia. Isso é complicado. E daí eu acabei não indo mais, daí eu também já não ligava mais. E seus irmãos pararam também? Todo mundo? Ou só você? Na época? Na época, o meu irmão, ele parou. Uhum. Só que o meu irmão já é falecido, tudo, infelizmente.
Mas ele parou junto comigo. Acho que ele parou, se não me engano, até antes. Daí a minha irmã mais velha continuou. Ela era mais fervorosa que nós três. Dos três, ela foi a mais fervorosa. Sim. Mas quando você saiu da igreja, ainda era tempo de colégio, né? Que era 11 anos, então você ia pra escola ainda. Era tempo... Né? Mas quando você saiu de lá, como que foi? Começou bagunça, bebida ou não? Não. Até então eu nem gostava dessas coisas, na verdade. Porque minha avó, ela era alcoólatra. Complicado. E a minha mãe, ela não... Se eu não me engano, nessa época ela não bebia, ou bebia mais ou menos. O social. Sim. Socialmente. E daí elas não se davam bem. Nossa. A minha mãe com a minha avó. Daí quando elas se viam, elas sempre estavam ali discutindo, Era sempre só treta, no meio de briga. Nossa, que horrível. E a minha avó praticamente sempre alcoolizada, xingava a gente. Mas vocês moravam tudo junto? No mesmo terreno, assim? Então, uma época eu morei com a minha mãe. Porque a minha mãe se envolvia, tinha relacionamentos, daí alguns dava certo, daí ela ia morar junto, daí umas épocas a gente morava com ela, eu e meu irmão, a gente chegou a morar com ela. Mas a minha irmã sempre morou com a minha avó. E daí chegou um certo ponto que nem eu, nem meu irmão, a gente morou com a minha mãe. A gente começou a morar todos com a nossa avó. Não acreditava mais nos relacionamentos da sua mãe? Sempre dava... porque foi complicado. O último relacionamento que ela teve, firme mesmo, a minha mãe chegou a morar na rua com o cara. Nossa, mas que relacionamento é esse? O cara batia nela. Nossa, foi bem complicado essa parte. Eu já cheguei a ver ele batendo nela. Eles chegaram a bater em vocês também ou não? Não. Isso menos mal, né? Por mim, eu nunca apanhei dele, assim. Mas que bom, né? Mas eu já tive o padrasto que foi mais que meu pai, né? Que de sangue, que me batia. Daí eu descobri que era apanhar de vara, de cinta. Mas ele era bom pra gente. Então você acha que foi uma forma de educar você, então? Foi. E adiantou? Não adiantou. Mas ele tentou, né? Ele tentou, né? Fazer o papel de, vamos dizer, de pai. Mas você conversa com ele ainda? Tem carinho por ele ainda? Não, eu fiquei sabendo que ele faleceu. Nossa, também. Que triste. Até esse que a minha mãe se envolveu, que batia nela, também acabou falecendo. E qual a situação que chegaram a parar na rua? Eu falo de trabalho, não querer trabalhar? Como que mais ou menos isso? Ele se tornou, acho que, mendigo, né? Ele se tornou usuário também. Nossa, isso é triste, né? Acaba com a família isso. Né? Mas E daí, depois que ela separou de vez desse moço, nunca mais ela teve algum relacionamento sério mesmo, sabe? Só daí saía, conhecia, mas nada sério. Mas daí então ela voltou para casa da sua avó? Ela morava lá? Como que funcionava? Ela começou a morar uns tempos lá, só que não dava certo, porque a minha avó era bem complicada e bebia bastante. E você morava na casa da sua avó, então? Eu morava na casa da minha avó e minha mãe muitas das vezes ia ver a gente. A minha mãe sempre estava ali por perto, nunca abandonou a gente. Isso é bom. Eu não sei como umas épocas daí que ela não tinha relacionamento sério com ninguém, eu não sei bem aonde que ela morava. Eu acho que ela passava um tempo na casa de uma pessoa, na outra, daí vinha olhar a gente, eu não sei. Um pouco triste, né? Bem triste, é complicado essa fase. Mas ela nunca tentou, por você ser de menor, ela nunca tentou, vamos morar comigo, vai ficar comigo, sempre deixou você na casa da sua avó. Sempre deixou eu na casa da minha avó. Mas ela tinha consciência disso, né? Só que daí teve uma época que eu falei pra minha avó, eu quero morar com a minha mãe. Você sentia falta dela também? Mãe, né? Nossa, eu com a minha mãe, dos três, eu era mais apegada, que sofria mais a ausência, dela, assim. Às vezes eu queria que ela
fosse lá no apartamento ver eu, né, que eu sentia saudade. Daí muitas das vezes ela não ia, daí eu ficava triste, chorando. Eu sou bem ligada com a minha mãe. Sua mãe é viva ainda? Desculpa a pergunta. É viva, graças a Deus. Ou já está na igreja? Infelizmente ainda não. Ainda não. Você está orando por isso, né? Nossa, eu oro bastante. Mas eu creio que Deus vai fazer na vida dela. Não, vai sim, também creio. Também creio. Mas isso, por você acontecer na sua adolescência, não levou você para outros caminhos, tipo, atrasava você na escola, saía, por causa desse motivo em si? Não, por causa desse motivo em si, não. Isso, que bom. É que nem se falou, vira e mexe, ela estava indo lá te ver, né? Aí só ela tinha ciência que ela te amava e vocês amavam ela também. Com certeza. Tá. A minha mãe é, nossa. Que bom, cara. Eu fico feliz de eu escutar isso aí, porque por mais que a sua mãe, querendo ou não, ela não ficava na sua casa, ou bebia ou não, ela tinha consciência que ela tinha os filhos dela, ela amava e sempre estava indo lá. Isso é bonito de você reconhecer também. Ela não querer tirar vocês para vocês ficar na rua, passando fome. Isso é muito bonito. É verdade. Eu gosto de reconhecer isso também. Graças a Deus. Não, que ótimo. Mas me conta mais da sua adolescência aí. Então, daí eu, né, como eu falei, eu morava com a minha avó, daí ela sempre ia. Só que daí a minha avó faleceu em 2000, parece que em 2004. Uma coisa assim. Daí, nessa época que a minha avó faleceu, eu tinha de 12 para 13 anos. Daí tá, nossa, foi bem complicado a morte da minha avó. Imagina, né, é difícil, porque daí a gente morou lá no apartamento, né? Tudo lembrava minha avó, nossa, bem complicado mesmo, foi punk. Mas daí acabou que a minha mãe ficou responsável por nós. Então ela foi morar no apartamento com vocês? Foi, daí ela ficou lá com a gente, né? E tudo. Daí eu lembro até hoje que de 12 para 13 anos eu comecei. Tipo, a minha mãe, ela. Claro, eu tenho consciência, né? Que a minha mãe me ama e tudo, mas a minha mãe nunca soube dar rédea. Ela não conseguia segurar na verdade, sabe? Por ela ficar muito num lugar, outro no outro, então ela perdeu um pouco a autoridade, né? Sim, que daí, tipo assim, eu falava, mãe, eu posso ir lá? Posso sair um pouquinho, não sei o quê. Daí ela, coitadinha, porque minha avó já era mais firme, ainda mais comigo que a minha irmã, que era menina. Aquelas vó antigas mesmo, aquelas bravas. Tipo, a gente não podia nem descer, porque a gente morava no apartamento, no alto, assim. A gente não podia nem descer brincar um pouco. Meu Deus, o meu irmão tinha mais liberdade, que era menino. E daí a gente acabava aproveitando, eu e minha irmã, de ficar lá fora quando ela tava bebendo, né? Sim. E daí ela não via nada. Nossa. Só pensava em bebida. Né? E daí a minha mãe começou, né? Liberar ali, não sei o quê. Daí com 12 para 13 anos eu comecei, namoradinho. E sabe? Daí ficava até o tempo que eu queria lá, andando lá pelo conjunto. Daí fazia as amizades, tanto de menino como de menina. Daí, com 15 para 16 anos, eu conheci o pai da minha mais velha, da minha filha mais velha. Daí foi, né? Daí a gente começou a se conhecer. Daí, quando eu vi, eu já estava meio que casado, com 15 para 16 anos. Porque daí o pai dele foi lá falar com a minha mãe para ele ficar junto no apartamento. Bem dizer, eu já estava casada. Mas foi no apartamento que você morava, no apartamento da sua mãe? Que a gente morava. Geralmente é mais fácil a menina ir para a casa do rapaz, mas ele foi para lá. Sim, para você ver quanto que, tipo, né, totalmente assim, sem pensar, né? Tipo, eu vou colocar, vamos dizer, o lobo com a minha cordeirinha ali. Tá, e que idade que ele tinha? 16 anos. Ele trabalhava? Trabalhava, mas não parava emprego. É complicado, porque para ele ter essa responsabilidade, ainda mais morar na casa da sogra. Porque quem bancava a casa era sua mãe, na época ou não? Era minha mãe, o meu irmão também trabalhava. Já estava trabalhando.
E daí aconteceu que com 17 para 18 anos eu engravidei da Yasmin. Uhum. Daí, tá. Daí a gente teve, ela cresceu uma parte do tempo junto com o pai, né? Morando com o pai, né? Nesse apartamento. Vocês ficaram lá ainda? Sim, Uhum. a gente ficou lá, né? Daí eu e eles fomos tentar morar na praia, junto com na época, a minha ex-sogra era viva, né? Daí convidou a gente para tentar morar na praia. Daí eu não consegui. Ah, não gostou do litoral? Daí eu não consegui. Isso que eu fui tentar 3 vezes morar na praia. Tá, daí eu fiquei lá um tempo, daí eu quero ir embora. Daí vim embora. Mas você veio porque você não gostou ou tá sentindo falta da sua família? Não, eu sentia muita saudade da minha mãe. Então, Era minha mãe. Então você voltou por causa dela, então. Bem dizer, por causa dela. E daí, o que acontece? Daí o pai da minha mais velha voltou junto. Nas duas primeiras vezes ele voltou para Curitiba, não querendo, mas voltou. Voltou por causa de vocês. Sim. Daí a gente ficou aqui um tempo. Daí na terceira vez a gente foi. Foi de novo. Daí nessa terceira vez eu voltei com ela. Mas ela era criança ainda, tinha acho que 7, 8 anos. Porque, na verdade, eu já estava pensando em voltar, na verdade. Muita saudade da minha... Sua família, da sua mãe. Sim. E daí, o que acontece? Só que esse tempo, você estava afastado da igreja, né? Sim, afastado, não. E ele também não frequentava nada. Eu ia muito, muito pouco na igreja. Ele ia também ou não? Não. Ele bebia? Bebia um pouco. Mas não era violento, era nada? Não. Menos mal. De boa. Isso é bom saber, né? E daí, o que acontece? A minha filha mais velha, ela chorava que queria vir embora. Tô com saudade da avó. Nossa. E daí eu já juntei a fome com a vontade de comer, né? Daí eu já fui, nossa, e foi bem complicado porque eu não falei nada com ele. E eu entendo isso, porque, tipo, ele ficou muito triste. Eu só deixei um bilhete falando. Você fugiu? Tipo isso, né? Foi bem complicado. Mas daí a gente voltou, daí eu comecei foi o ano que eu comecei a sair fora de mim. Vamos dizer assim, né? Porque eu comecei a beber, daí comecei a sair, comecei a deixar a minha filha mais velha, porque na época eu só tinha ela. Sim. Então, mas você, quando você voltou, beleza, você começou a sair. Mas então vocês separaram de vez. Ele veio atrás, alguma coisa ou não? Não, ele veio atrás, tentar voltar. Mas você não queria? Daí é que eu também Porque, na verdade, gostava mais dele, você não estava gostando mais. Entendo. Então é porque você não queria voltar para a praia, porque você já não estava dando mais o relacionamento. Não, daí eu não estava mais. Sim. Né, daí eu já não... Na época ainda eu falei para ele que eu ia sair do apartamento, mas na verdade eu tentei sair do apartamento e não, mas acabei voltando, né, do apartamento. Daí foi isso. Daí foi a época que eu comecei a sair e beber, né? Foi uma época bem, assim... Porque então você não bebia, você começou a beber nessa época. Nessa época. Você já tinha experimentado, mas não bebia? Ou nem experimentado? Não, nem experimentado, nossa. Caramba. Daí eu comecei a beber cerveja, vinho, né? Você fez umas amizades novas e foi isso? Daí eu só não experimentei a droga, né? Que bom, né? Maconha, essas coisas, pó, eu tirei. Essas drogas fortes, não. Só a bebida mesmo. Só bebida. Mas como que foi essa época aí? Como que foi essa época? Foi bem complicado, né? Porque, tipo assim, no momento assim, você não tá fazendo nada de errado, né? Eu estou curtindo, estou
vivendo. Mas isso atingiu a minha filha, né? Sim. Tipo assim, ela nunca tinha me visto da forma... Tipo, ela já me viu bêbada. Ela cuidou de mim já, criança. Vergonhoso isso, não é? Hoje em dia eu fico pensando, meu Deus do céu, o que eu fiz, né? Então, porque a hora que você estava bebendo e você deixava sua filha com a sua mãe, você não pensava que você estava fazendo a mesma coisa que a sua mãe fez com vocês? Pois é, na hora eu não pensava. Nem depois que passava a bebedeira, nada, nunca veio? Não, Nossa, pra mim eu não estava fazendo nada de errado. Pra mim eu estava só vivendo o que eu não vivi, sabe? Mas sua filha nunca reclamou pra você na época? Mãe, vai me deixar aqui? Vai sair de novo? Não que eu me lembre que ela nunca chegou a questionar, só que, nossa, teve uma vez que eu saí e levei ela junto. Meu Deus, daí eu bebi lá, fiz uma fiasqueira lá dela, meu Deus, vamos pra casa, mãe. Eu lembro que ela falou, vamos pra casa, mãe, vamos pra casa. Eu, não, aí Yasmin, calma, a gente já vai. E eu daquele jeito já. E hoje, nossa, hoje eu me arrependo. Hoje eu, sabe? O problema é que ela deve ter isso na memória até hoje, né? Não, eu já pedi perdão e tudo, sim, né? Mas é aquela coisa, não esquece, né? Ficou marcado, né? Isso daí não tem muito o que fazer, né? Agora já aconteceu, agora já se arrependeu, já pediu perdão, agora... É verdade. Ela, pelo jeito, já deve ter perdoado, tenho certeza disso. Com certeza. Bom. Mas aí, continua essa história. Bebendo, rua... Daí eu conheci o Adriano. Eu conheci o Adriano, eu bebi na época ainda. O Adriano é o seu atual hoje? O meu marido hoje. Daí eu conheci o Adriano, eu bebia, continuei minha vida, né? Continuei minha vida de sair, assim. E daí... Era só cortando rapidinho, você tem quantas filhas? Uma? A mais nova também, tem uma mais nova. Com o Adriano? Não. Foi antes que você conheceu o Adriano? A minha mais nova foi. Tá, você morou com essa pessoa também? Ou... Não. Não, só aconteceu, você engravidou, tá, entendo. Mas ele é um pai presente hoje? Não. Não? Tá, vamos conhecer o Adriano. Daí normal, né? Acabei... Conheceu em festa ou não? Não, através de um tio meu. O tio Cosminho. Daí eu tinha acabado de... Eu tinha me envolvido com uma pessoa, daí tinha acabado de me separar dessa pessoa. Daí eu tava naquela fase triste, sabe? Assim. De, não sei o que, chorando e coisa. Tá bem sentimental com o término. Daí foi bem nessa fase. Daí eu me lembro até hoje, o dia em que eu vi o Adriano pela primeira vez. Eu tava no carro desse meu tio, indo para casa, porque eu tinha que trabalhar ainda, que eu tinha posado na casa dele, né? Porque eu tava triste. Daí ele sempre ia lá em casa. Vamos posar lá em casa, vamos posar lá em casa. Daí tá. Ele te ajudou bastante, então. Essa parte sim. Que bom. E daí, o meu tio sempre me deixava primeiro na casa que eu tava. Pra mim me arrumar e trabalhar, né? Só que nesse dia, o meu tio fez diferente. Ele foi pegar o Adriano primeiro na casa dele. Daí tá. Eu tava de pijama, eu tava chorando, com a cara inchada. Daí eu disse que quando eu saí do carro pra vir me arrumar em casa, daí disse que o Adriano falou, quem é essa, tia, não sei o quê. E, me apresenta, não sei. Pensa, eu não tava nem com a cabeça pra conhecer ninguém, né? Falei pro meu tio, daí o meu tio entrou em contato comigo e ele falou bem assim, Samara, eu vou te passar um contato de um rapaz aqui, não sei o quê, que quer falar com você. Eu, nem precisa, tio, que eu não quero, né? Eu não tô com essas coisas.
Daí acabou passando, né, o contato dele. Tá, daí a gente começou a conversar, coisa. Mas você mandou mensagem, então. Se ele passou o contato pra você, foi você que entrou em contato com o Adriano? Não, foi o Adriano mandou tá. mensagem. Daí eu comecei a conversar. No começo eu nem dei muita bola pra ele. Sim. Mas daí ele, com o jeitinho de conversar, né? Amigo e coisa. Daí a gente começou a conversar. Daí, tá. Daí teve um dia que a gente foi na casa, se eu não me engano, eu tava na casa do meu tio, que era aniversário, tinha sido aniversário dele. Daí não demorou muito tempo, foi o aniversário do Adriano. Uhum. Daí ele me convidou pra ir no aniversário dele. Foi a primeira vez que eu fiquei com o Adriano de fato. Sim. Então, mas essa época você estava morando com quem? Só você e suas filhas? Só eu e minhas filhas. Então você tava fora do apartamento onde você morava antes? Tava fora do apartamento. Você estava trabalhando, alugando uma casa, só você e suas filhas? Sim. Bom. Daí, quando eu saí da casa da minha mãe, eu precisei voltar uma vez só. Uhum. Bom. Daí eu tava lá com elas, né? Depois do término desse relacionamento, eu tava tentando ficar de boa. Só que daí eu conheci o Adriano. Esse Adriano. E daí, na hora, sim, eu pensei, eu só vou conhecer, né? Só vou ficar e pronto, né? Tanto é que eu nem perguntei se ele era usuário de nada, se ele usava alguma droga, alguma coisa. Eu pensei assim comigo, só vai ser mais um conhecer e pronto, só. Felizmente. Né? Daí que nada. Daí quando a gente se conheceu de fato e ficou de fato, daí no outro dia, isso que o Adriano falava que a gente ia para ser devagar, que ele também tinha recém terminado com um relacionamento, e daí que era pra gente ir se conhecendo devagarinho, né? Sim. Daí no outro dia, eu vejo no Facebook Adriano, relacionamento sério com sua mãe. Outro dia já? Meu Deus do céu, não era pra ser devagar, né? Mas daí, enfim. Daí você aceitou? Daí, já tava ali mesmo, né? Daí a gente, né? Eu acabei morando com ele e com a minha sogra, né? Na mesma casa. Depois de quanto tempo? Outro dia? Depois de uns meses, né? Depois de umas semanas. Porque aonde que eu tava era um quarto. Assim, era tipo uma kitnet. E daí o Adriano conversou com a mãe dele, né? Ela sempre fala que o Adriano foi e perguntou, o que você acha da Samara, não sei o quê. E a mãe dele sempre fala que nunca, e é verdade, ela não se mete em relacionamento assim dos filhos. Daí a mãe dele fala, se você gostou e ela gosta também de você, então seja feliz. Pode falar pra ela que ela pode vir morar aqui, daí eu peguei minhas coisas e fui morar com ele. É bacana da parte dela também, né? Não conheço, não. Verdade. E daí foi que a gente começou a morar com eles, né? Só que daí, né, nessa fase da minha vida, que eu conheci ele, eu não sabia que ele fumava, eu sabia que ele fumava maconha. Até então tá tudo certo. Só que daí depois que ele me relatou que ele fumava maconha com crack. Sim. E daí tá. Enquanto a gente tava na casa da mãe dele, que tava confortável, tá tudo certo, tudo bonitinho. Mas daí teve uma parte que eu falei pra ele bem assim, amor, a gente tem que sair da casa da tua mãe. Tem que ter nosso canto. Daí, nessa fase, a gente se mudou para Portelinha, que hoje em dia, pra gente, é conhecido como Casa Furada, porque chovia mais dentro que fora. Né? Daí foi a fase que ele se afundou. E daí, até então, ele não tinha me relatado o que estava acontecendo. Ele tentava meio que esconder a situação, entende? Só que daí eu vi a mudança, né?
eu via que ele estava diferente, que ele estava mais magro, eu via o olhar triste dele, eu via que ele já não parava mais em casa. E daí ocorreu toda essa situação. Começou a sumir as coisas da casa? Começou, sumiu bastante coisa. E você perguntava pra ele o que ele falava? Entraram aqui e roubaram. Toda semana alguém roubava um negócio? E daí eu comecei a sentir falta até dos coisinhos dos cachorros, sabe? Caramba. Que era de alumínio, sabe? O prato dos cachorros. Daí sumiu, de repente sumiu o prato dos cachorros, né? Daí sumiu até as latinhas da Monster que ele fazia coleção, sumiu tudo as latinhas. E daí dessa parte até não sofri tanto com ele. Mas você estava desconfiado? Você já estava desconfiado. E você você tá usando droga? Mais pesado, você perguntou pra ele isso? Na época? Não. Você tá desconfiado, mas não chegou a enfrentar ele, você tá usando tal? Não. Não. E daí quando a gente foi, porque daí a irmã dele mais velha viu, né, tipo, a situação, né, e também eu acho que ele, de certo, conversou com ela, algo assim. Abriu pra ela, sei lá. E daí a gente foi pra Tamandaré, morar pra Tamandaré, pra tentar, tipo, o melhor, né, pra que ele, né, na época, se aprumasse no serviço, tentar fazer o melhor, né. E daí o que aconteceu? Não deu certo também. Aí piorou ou continuou a mesma coisa? Nossa, ali... Mas foi nessa parte que ele me relatou que estava acontecendo com ele. E daí ele, né, falou tudo. Olha, amor, eu tô passando por isso, eu sou usuário de crack. Daí ele até falou, se você não quiser mais, eu entendo. Nossa. Né? Mas daí, como eu, né, amo ele, né, enfim, aceitei. Mas também não foi legal não que eu passei lá. Porque também daí sumia. Continuava sumindo as coisas. Daí continuava ali. Mas você podia enfrentar ele agora, que ele já tinha se aberto pra você. Sim, daí, nossa, várias vezes deu discutir com ele, da gente brigar, assim, sabe? Mas saiu agressão alguma vez? Da minha parte, sim. Não, imagina que não deve ser fácil pra você, porque você, esposa, mãe com criança, duas meninas, não é? Duas meninas, daí o cara, eu sei que ele ama elas, eu conheço. Sim. Eu sei, imagino que você deve ter passado. Nesse momento que ele relatou pra você, amor, eu sou usuário de crack, você não falou pra ele assim, tá, vamos procurar uma ajuda agora, eu vou te internar. Na hora você não pensou em falar isso? Não pensei, porque, tipo, eu ainda tentava acreditar no que ele falava pra mim. Porque várias vezes ele falava, não, amor, agora eu vou parar. Não, foi a última vez, agora eu vou sossegar. Só que, assim, não dava certo, porque ele já estava dependente da situação, entende? Por mais que ele quisesse, por mais que ele desejasse parar, ele não conseguia. Porque já tinha dominado, já tinha tomado conta da vida dele. Então, por isso que eu te perguntei na hora se você não enfrentou e falou, não, vou te internar alguma coisa. Não, nessa parte eu tentava confiar mesmo no que ele falava. Só confiança. E daí nisso eu continuei, né? Eu continuei com ele, daí trabalhando, sempre trabalhei, nunca dependi de homem para sustentar minhas filhas, nunca. Graças a Deus, pagava aluguel, pagava até internet só como salário, não ganhava nem alimentação onde eu trabalhava. E ele estava trabalhando, Adriano? Não, quando a gente foi para Tamandaré, até ele tentou. Ele foi trabalhar na mesma panificadora que a minha cunhada trabalhou. Daí ele, né, começou a trabalhar e daí me ajudou um pouco, né? Porque até então eu não sabia que era pagar aluguel, pagar água e luz, porque aonde a gente estava lá na Portalinha só pagava aluguel.
Daí tá, ele ficou um tempo trabalhando. Meio que sossegou um pouco, mas depois logo já voltou. Porque ele conhecia lá Tamandaré também, ele conhecia as biqueiras de lá, sabe? E tinha umas amizades que também não era boa pelo jeito, né? Porque a amizade, certeza, querendo ou não, a amizade influencia um pouco. Verdade. Sempre tem um na porta da gente lá, né? E daí sempre ele, com certeza, ele pensava com ele, né? Eu paro, vou parar. Na hora que eu quero, eu paro. Eu paro. Mas não acontecia. Teve uma vez que ele sumiu. Nossa, dias e dias eu pensei que ele estava morto. Nossa. Eu cheguei até a chamar minhas cunhadas para conversar, falar que, olha, eu não sei o que aconteceu com o teu irmão. Até porque quando é usuário, geralmente não tem nem celular, né? Os caras passam tudo, não. Né? Então ele não tinha como entrar em contato com ele. E olha que foi celulares meu também. Ai, eu deixava com ele, né? Mas na bobeira, né? Porque eu sabia que uma hora ou outra alguém ia roubar. Já não ia ter mais. E daí teve uma situação que ele sumiu, que eu tô falando, né? Acabei de falar que eu chamei as minhas cunhadas para conversar. Que foi essa hora que ele viu a morte. Ele viu a morte de cara, assim. Parece que a morte estava indo procurar levar ele. Foi a madrugada que eu e minha filha mais velha começamos a interceder, começamos a orar. E nessa época eu nem estava tão firme. Você já estava frequentando a igreja ou não? Eu ia assim, de vez em quando. Não ia, na verdade. Eu ia um pouco, quando eu vinha para cá, eu ia na igreja que o meu cunhado mais novo frequentava. E daí também em Tamandaré eu fui uma vez também, porque o conselho dele, ele falava, volta, Samara, Jesus te ama, dá tempo, né? Mas nessa noite específica, nessa madrugada, a minha filha mais velha também estava sentindo o espírito de morte rondar. Ela viu uma sombra preta atrás dela e sentiu, sabe, tipo, aquela coisa ruim. Daí, como ele estava sumido, dias, daí a gente começou a orar e interceder pela vida dele. Como você já tinha temor, mesmo você não indo na igreja, você sentiu de orar. Sim. E lá, começamos. Nossa. E virou meia-noite. E daí disse que foi nesse horário que disse que os caras lá, onde que ele estava usando droga, abriram, entraram com tudo lá e começaram a bater no povo. Daí o dia que ele voltou, que foi bem no dia que a mãe dele foi lá visitar lá em casa, que ele voltou para casa e de fininho ele entrou dentro de casa tudo quebrado. Daí ele relatou para mim que foi virando meia-noite que daí aconteceu o que aconteceu. Mas eu creio que foi a mão de Deus ali que não permitiu que os caras que entraram matassem ele, né? Porque ali eu creio que já foi um propósito de Deus na minha vida e na vida dele. Porque lá em Tamandaré, eu fui com meu cunhado numa igrejinha. Acho que só tinha a família do pastor na igreja e a gente. E nessa pregação, uma criança pregou. Uma criança, acho que devia ter uns 10 anos. E ela falou da torneirinha do coração. E isso, nossa, ficou tão marcado na minha vida que eu relato para... tipo, sempre que eu tenho oportunidade, eu falo da torneirinha. Porque foi tão lindo assim, sabe? E eu senti tanto Deus falando comigo, que naquele dia eu entendi, naquela noite eu entendi que eu tinha que abrir a torneirinha do meu coração para que Deus pudesse fazer em minha vida. E daí eu fiquei com aquilo, mas eu continuei não indo na igreja, não tá frequentando. E daí, depois de tanto acontecer em Tamandaré, eu voltei para cá de novo.
porque eu não aguentava mais pegar o ônibus para ir trabalhar. Tamandaré, então, você voltou pro SIC? Não, eu moro aqui no Fazendinho. No Fazendinho, então você saiu do Tamandaré e voltou pro Fazendinho. Sim. É. Daí, de tanto acontecido lá, a gente acabou voltando. Porque eu também estava cansada de pegar ônibus às 5h30 da manhã todo dia. Você estava trabalhando lá e morava em Tamandaré? Isso? Eu estava trabalhando aqui em Curitiba. Ah, Curitiba. Aqui, estava trabalhando ali no Santa Quitéria. E estava morando em Tamandaré. Daí pensa que caminhada. Uma caminhadinha mais ou menos. Complicado. Daí a gente voltou para cá. Eu achei que ia melhorar. Eu sempre achava que ia melhorar. É bom, né? Vendo o copo sempre meio cheio, né? E daí, no final, não melhorou nada, só piorou. Piorou ainda? Piorou. Oh, meu Deus. Porque assim, ele começou a se envolver. Porque onde eu moro é na frente de uma biqueira. Para ajudar. Para ajudar. Daí, continuou ali usando a droga, né? Até conseguiu trabalhar, ele gostava muito de trabalhar em pizzaria. Até trabalhou, fez algum trabalho assim. Bico? Uns bicos, né? Não parava. As diárias. Inclusive, aprontava lá dentro do serviço, né? Eita. Usava lá. Esse Adriano, viu? Mas, enfim. Coisas, né, de gente que tem problema com isso, né? Daí, daí teve uma época que ele parou total de procurar serviço, de achar alguma coisa. Se entregou mesmo? Se entregou mesmo, literalmente, porque daí começou a trabalhar para os caras. Caramba! Nossa, daí meu irmão também na época era vivo, também era usuário. Daí juntou os dois. Meu Deus do céu, foi complicado. Só que daí, depois de tanto acontecer, né, que daí eu questionava, eu mesmo me questionava, por que eu me importo tanto? Por que eu tô passando por isso? Era mais fácil terminar e... Tá, isso que eu ia questionar agora, porque você separou do outro por muito menos. Pois é. E o Adriano, você tá há quanto tempo lutando, mas mesmo assim você tava ali segurando. Sim. Eu não entendi por que também. Não entendi. Muitas pessoas chegavam em mim e falavam, por que você está passando por isso? Você não precisa passar. Tem as suas filhas. Até as minhas cunhadas, o dia que eu chamei elas para conversar, elas falaram, Samara, larga a mão. Ele não quer. Não tem jeito, né? Ele não quer nada com nada, ele não ama nem ele mesmo. Isso é tem verdade. suas filhas para pensar. E eu chorando. Mas ele vai mudar. Isso aqui eu amo, mas eu amo. A gente entende que você gosta dele, mas tem suas filhas para pensar. Enfim. Daí ele foi trabalhar, né, para os caras, né? E foi bem complicado, porque ele volta e meia devia para os caras. Daí a gente ia lá, pagava. Ele chegou a... Aí você tirava do seu dinheiro para ele pagar. Chegava muitas vezes, eu cheguei a fazer isso. Nossa. E quando eu tinha dinheiro, que ele sabia mais ou menos o dinheiro de pagamento? Ele também pedia para mim. Eu também naquela época bebia bastante. Quando pegava pagamento também, tomava cerveja. Mas você estava bebendo por causa da situação, será? Porque... Ou você tava virando alcoólatra já? Tipo, bebendo porque você gostava por causa que você queria esquecer a situação? Na verdade, eu me escondia atrás do álcool. Porque é aquela felicidade momentânea, né? Momentânea, tipo, eu vou beber pra curtir, né? Vamos dizer assim, pra esquecer um pouco a situação. Sim. E daí acabou que, né? De tanto o meu cunhado mais novo, porque ele se converteu antes de mim, né? Para voltar para Jesus, né? No caso, eu era desviada.
né? De tanto ele me convencer, né? De tanto ele... Eu creio que não foi ele, foi o próprio Deus sobre a vida dele, né? Ele me dava bastante conselho, ele falava bastante comigo. Porque teve uma época que eu não sabia nem se eu estava solteira ou se eu estava casada. É que nem você falou, ele ficava dias fora usando droga, né? Nossa, eu chegava no serviço, eu só sentia o cheiro do desodorante que ele passava, o perfume. Pra disfarçar o cheiro. Porque ele com meu irmão, eles aproveitavam que eu não estava em casa e usavam dentro. Ninguém estava em casa, daí eles usavam dentro de casa. As meninas ficavam na escola, eles aproveitavam. Eu trabalhando e eu não via mais ele, não via, literalmente. E daí, quando ele aparecia, era só para descansar um pouco, comer. Chegava no dia do pagamento, então. E ó, nossa. Quando ele abria aquele portãozão, meu filho, aquele comida. portãozinho, né, que é pequeno, Uhum. eu já sabia que ele não ia voltar, ele ia ficar dias e dias. Nossa, que triste isso. Foi muito. Mas chegou uma bela tarde, né, graças a Deus, que o meu cunhado mais novo sempre falava, você vai na igreja hoje, não sei o quê. E eles insistiam. E ele sempre... Isso é um cunhado, hein? E ele sempre ali, eu agradeço a Deus, eu amo muito a vida dele, sabe? Porque ele foi bastante usado nessa parte para que eu voltasse, primeiro eu voltasse para Cristo. Uhum. Isso que tinha uma igreja do lado da minha casa, bem dizer, era só atravessar a rua e ir na igreja. Daí eu falei pro meu cunhado, não, hoje eu vou na igreja. Mas eu falei não querendo ir, não com vontade, sabe? Eu vou falar que vou na igreja só para agradar ele. Parar de encher o saco. Uhum. E eu não tava querendo ir mesmo. Falei só para falar. Só que daí eu fui no meu quarto. Sabe quando você não aguenta mais a situação da tua vida? Daí deitei no meu quarto, comecei a olhar pro teto, assim. Comecei a olhar para um lado, para o outro. Falei, não, eu tenho que fazer algo para mudar a minha situação. E daí, foi uma animação... Mas quanto tempo você já estava passando por isso? Anos? Ou não? Nossa, eu acho que estava beirando os 3 anos já. Nossa, é muito tempo, é muito tempo. Muito tempo, né? Tava na hora já mesmo. Tava na hora Meu mesmo. Deus, cara. E daí, nessa tarde... Daí veio, sabe, aquela, ânimo, que eu acredito que foi Deus que me deu esse ânimo de repente, porque eu não ia na igreja, eu não queria ir naquela noite na igreja. Daí comecei a me arrumar, sabe, eu tava ansiosa para chegar na hora do culto, assim, e eu não queria ir, foi estranho. Mas foi nesse dia, eu não me lembro... Levou as meninas? Não, foi sozinho. Foi sozinho. Não me lembro nem a data, nem a hora. Mas eu sei que foi nesse dia que eu bati o pé e falei, não, eu vou voltar para casa do Pai. Eu vou começar a me firmar de verdade, porque eu preciso de uma mudança na minha vida. Eu preciso fazer algo para que mude, porque eu não aguento mais. E daí foi nessa noite, Deus usou o pastor da igreja. Foi nessa igrejinha da frente da sua casa? Do lado da minha casa, para falar comigo. Falar que naquela noite Deus estava tirando o fardo que estava em cima de mim. Caramba. E nossa, eu chorei muito. Não, imagino. E voltei para Cristo e... Antes disso, eu também eu tinha visitado a igreja desse meu cunhado mais novo. E também Deus usou o pastor da igreja para falar. E nesse dia o Adriano foi e ficou na igreja. Ele foi com você esse dia? Ele foi nessa noite. Foi. Só que ele estava na nossa vida. Tava, mas... vida, né? Mas escutou, olha, tá escutando? Tá escutando? Nossa, foi muito tremendo os 2 cultos que eu fui. Sabe, Deus sempre falando. Mas até um dia que ele decidiu se internar. Nesse dia,
Ele decidiu se internar porque daí ele viu também que não foi nesse mesmo dia, mas passou alguns dias e ele falou, eu vou, né? Mas vocês continuaram indo na igreja? Depois desse dia? Eu continuei. E ele não foi? Não. Só foi esse dia? Foi só esse dia. Daí no dia que eu fui na igreja do lado da minha casa, que passou alguns dias, ele falou que queria se internar. Você estava orando por isso, né? Orando por isso. E foi através da igreja que o meu cunhado mais novo ia. Que daí a gente conversou com a pessoa responsável e conseguiu uma vaga para ele. Daí ficou alguns meses no internamento. Daí voltou. Voltou, nossa. Agora vai mudar tudo. Agora é outro homem agora. Nossa, voltou cheio do Espírito Santo, voltou mudado, voltou isso. Ai, só que mal sabia eu que ele ia recair. Daí juntou de novo ele e meu irmão. Meu Deus do céu. Piorou ou não? Nossa, continuou. Voltou pior, né? Porque diz que a recaída é pior. Daí usou bastante, voltou lá pra biqueira. Mas nesse momento que ele voltou, ele saiu da casa de reabilitação e voltou, começou de novo. O senhor falou, chega, não quero mais, vai embora. Não chegou nesse momento? Não, pra você ter uma ideia, eu não tinha nem coragem de trancar o portão pra ele não entrar em casa. Eu deixava livre acesso. Porque na época, a minha filha, até hoje, na verdade, pequena, é muito apegada com ele. E daí eu pensava muito nisso, sabe? Daí eu vou trancar o portão, ele não vai poder nem entrar para ver a menina. E ela sentiu bastante, sabe? Tanto é que a minha filha mais velha, nossa, ela orava também pela mudança dele, transformação dele. Também foi através da minha filha mais velha, da minha sobrinha e desse meu cunhado, que também eu creio que Deus fez, porque eles oravam bastante, sabe? Cara, a minha filha mais velha também. É legal, porque eu acho legal uma parte, porque por mais que ele seja usuário, dá pra ver que ele era um bom padrasto, um bom pai. Sim, ele é. Mas isso é muito bonito. Sempre foi, na verdade, nunca fez mal pra ela, nunca assim. Então, é legal, eu vejo essa parte, porque que nem ele era usuário, ficava pra fora, sua filha poderia ter medo dele, mãe, não deixei mais vir aqui, tô usando droga, mas não, ela orou por ele, a sua filha é pegada com ele, porque ele sempre foi um bom pai, isso dá pra ver. Com certeza. Daí ele recaiu de volta, né? Daí teve uma situação que aconteceu, eu tinha comprado uma bota. Eu tinha feito o cartão, né? Eu tinha comprado essa bota para mim. Nossa, tava louca de fazer, porque eu queria tanta bota, porque a primeira compra que eu fiz com esse cartão, eu pensei primeiro nas meninas e nele. Sim. Comprei para eles, deixei a bota para lá. Daí no dia que eu consegui comprar a bota, usei uma vez a bota, daí cadê a bota? eu pedi até para esconder no alto, justamente para ele não enxergar a bota. E eu lembro muito bem que o meu irmão estava, acho que ele estava no apartamento, alguma coisa assim. Só que daí ele veio lá para casa. Daí disse que ele tinha uma bota também. Que diz eles que era igual a minha. Daí viu a bota porque o meu irmão tinha acordado lá, que ele estava posando lá em casa. Tinha acordado, daí disse que pediu a bota para o Adriano para ele passar para frente. E era minha bota. Era minha bota. Não, meu Deus. Daí até hoje eu não vi mais a bota. Mas enfim. Mas eu fiquei muito, mas muito triste com isso. Daí eu corri atrás deles e falei, onde tá minha bota? Não sei o quê. Daí o Adriano, eu dei pro teu irmão, é porque é dele. É dele nada, eu tinha acabado de comprar. Eu tinha acabado de comprar, como que é dele? A bota nova, não sei o quê. Nova a bota. Aí daí,
Ai, meu Deus, eu lembro até hoje, cara. Nesse dia eu fiquei tão triste e eu já estava indo para a igreja. Tão triste, tão triste. Passei na distribuidora, comprei uma cerveja. Eu tenho, hoje em dia eu dou risada. Foi até engraçado, eu bebendo cerveja, falando, ai, agora já era por mim. Ai, Deus não vai me aceitar. Não vai me aceitar. Nossa, e eu briguei com Deus. Daí você questionou ele de verdade? Nossa, eu falei, Deus, por que o Senhor me fez para passar por isso? Eu não aguento mais essa situação, meu Deus. E eu chorando, brigando com Deus e bebendo cerveja. E me questionando, agora Deus... Mas será que essa não foi a sua oração mais sincera? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque daí eu bebendo aquela cerveja... E quando a gente tá com o coração quebrantado, você sabe que a oração não é sincera, né? E falando, nossa, não tem mais jeito para mim. E Deus não vai me perdoar porque eu tô bebendo cerveja e tô falando que não é certo. Sabe aquela coisa que você tá fazendo errado, você sabe que tá fazendo errado, que tá desagradando a Deus e ainda tá fazendo. E daí Só que tem um porém. No outro dia era o batismo nas águas da minha filha mais velha. Por essa igreja que eu tava indo. Uhum. Daí o que aconteceu? De manhã nós acordamos, ela se batizou nas águas para honra e glória do Senhor. E daí eu conversei com a pastora e relatei o que estava acontecendo, o que eu tinha feito. Daí ela falou para mim, Samara, você fez errado, você reconhece que estava errado. Você pediu perdão para Deus. O que é, no caso, é errado? Você saber que você fez errado e continuar nesse erro. Se você pediu perdão e se arrepende, você não vai fazer mais. Então tá tudo certo, Deus já te perdoou. E daí, nessa hora, eu me toquei que, tipo isso não era um empecilho para mim continuar a caminhar com Deus. Daí eu entendi, pedi perdão, claro, não fiz mais, né? Uhum. Porque eu entendo que não, na Bíblia não diz que, né, que você beber é pecado, não, mas nem tudo convém, né? Tipo, se eu sei que isso vai me levar a tomar, vamos dizer, mais que uma, duas latinhas de cerveja, por que eu vou fazer? Certo. E se eu sei que não agrada a Deus, e se eu sei que eu sou o templo do Espírito Santo e ele não se agrada, por que eu vou fazer? Graças a Deus não fiz mais. Amém. E continuei e estou até hoje. Graças a Deus. E só que daí eu continuei minha vida, né? Continuei ali. Daí, no dia 13 de novembro, eu não lembro o ano, mas se eu não me engano foi em 2024. Ocorreu que o meu irmão faleceu, né? Ele pegou leptospirose lá, porque o meu irmão também ficava na biqueira, né? Daí, o melhor amigo do seu esposo, o Adriano. Melhor, a unha e a carne, eles eram muito ligados. Daí, o que aconteceu? O meu irmão faleceu por causa da sua doença. E daí, a minha irmã veio falar, contar, né, que ele tinha falecido. Daí, eu fui chorando lá na biqueira que o Adriano estava. O Dani morreu. Daí foi um sofrimento, né? Que daí a minha mãe perdeu o filho. Tem que consolar sua mãe, consolar o seu marido, seus irmãos. E daí a gente foi no velório, ele ainda estava usando. Daí usou lá no velório. Nossa, cara. Só fiasco, né? Mas enfim. Daí passou um tempo, ele continuou usando. Mas recaiu mais ainda ou não? Não, depois da morte do seu irmão, porque eles eram muito amigos. Né? Daí eu acho que foi o baque, né? Que ele sentiu, porque daí
Eu lembro que teve um culto que eu fui, uma noite que eu tava decidida a acabar com o relacionamento. Eu tava decidida, porque eu não aguentava mais mesmo. Que foi o culto que eu fui, que também Deus falou comigo grandemente, que Deus falou que não era para mim desistir, que muitas pessoas chegavam em mim, me questionavam, me perguntavam por que eu estava com ele ainda, mas que não era para mim desistir, que Deus ia fazer ele um grande homem, um grande servo dele. Tá, daí eu tentei mais uma vez. Daí eu obedeci, né, o que Deus tinha falado para mim. E daí, para honra e glória do Senhor, daí teve uma noite que eu fui no culto da IECA São Fernando, na igreja da pastora Cláudia. Conheci a pastora Cláudia, conversei com ela. Daí internou ele de novo, pela segunda vez. Mas daí você questionou ele para ser internado ou não? Não, ele que sozinho? Daí foi ele que firmou mesmo, que ele decidiu mesmo. Mas então ele foi na igreja junto com você? Não, eu procurei a pastora sozinha. Sim. Eu fui no culto sozinha e conversei com a pastora. Sim, mas daí você pegou e comentou com ele? Daí ele sabia que eu ia subir na igreja conversar com a pastora, né? Foi através de uma conhecida nossa que também tinha conhecido a pastora. Daí eu conversei com ela, daí ele ficou em casa, acho que uma semana, trancado em casa, ele falava para mim, se alguém me procurar, não fala que eu não tô, já para ficar bem. Então ele estava querendo sair, então. Ele estava mesmo, Daí que ele foi para Jaraguá, né? Daí ficou um tempo internado. Sim. Daí ficou lá buscando. Daí foi o divisor de água na vida dele. Daí ele conheceu a Jesus, aceitou Jesus, daí começou a buscar. Daí foi lindo de ver. Daí parou de verdade? Parou. Daí teve um pedacinho que eu creio que uma recaída, mas não foi tão grave, porque ele rejeitou o que fazia tanto mal para ele, que era a pedra. Que daí foi a vez que ele saiu, ele falou pro moço lá da casa de reabilitação que ele não ia voltar. Mas tudo bem, não voltou mais, tá? Daí ele arrumou um serviço na praia de obra lá, né? Daí foi pra lá, mas você veja como que é as coisas. O cara, né, tentando ali, se esforçando, que é uma luta diária, né, pra parar. Daí, nesse lugar que ele foi trabalhar na praia, o cara que estava trabalhando lá, que estava administrando a situação... Para que contratou ele? Tipo isso, para ajudar ele, né, fazer a obra na casa, descobriu que esse cara estava usando a pedra. Complicado, né? O diabo tenta de todo jeito, né? É complicado. Daí ali ele se viu encurralado, né? Porque o cheiro, o cara usava, né? Também, eu acho. Daí foi mais, eu acho que porque como ele estava assim, começando a caminhar com Cristo, foi mais um refúgio para ele não fazer o pior. Daí lá ele cheirou lá, bebeu uma cerveja, mas graças a Deus, o que destruiu a vida dele, ele rejeitou ali e não usou. Ele ficou desesperado, porque também o cara não pagava direito, né? Daí ele foi conversar com a dona da casa, daí a dona da casa pagou passagem para ele voltar. Que bacana, né? E daí nisso, graças a Deus, daí começou a ir na igreja da pastora Cláudia, e estamos lá, vai fazer 3 anos que ele está, para honra e glória do Senhor, limpo. Tá, e vocês casaram quando? No cartório, nunca me lembro. No cartório foi 4 de maio. Depois que ele saiu da casa da recuperação, depois da praia, como que foi? Depois da praia que a gente casou, que daí ele conseguiu o dinheiro, ele pagou o casamento no cartório, daí a gente casou, de fato.
quando ele pegou e usou lá na praia, ele te falou, né? Não, na verdade ele tentava me esconder, só que eu conheço o Adriano pela voz, já. Uhum. Nos áudios que ele me mandava, eu já... Algum problema estava tendo. Eu até falei pro irmão dele mais novo, ó, teve um áudio que eu tava conversando com ele, acho que era de manhã. Daí do áudio que ele me mandou à tarde, que era já mais à noite, que com certeza já tinha usado a situação, já estava diferente a voz. Daí eu falei, ó, Jonathan, ó, escuta aqui, ó, esse áudio tá diferente. O irmão dele, não, nada a ver. Mas eu sabia, eu já companheira sabia. Dele, você sabe. Daí, depois que ele voltou da praia, que ele relatou, mesmo que ele... Porque daí fazia a chamada de vídeo, ele não aparecia muito, porque ele sabia que eu sabia, que eu já ia ver que ele tinha usado alguma coisa. A partir do momento que ele relatou pra você e falou, não vou usar você, e falou, putz, eu acho que dessa vez é verdade. Você sentiu isso ou não? Ou ainda ficou meio em dúvida? Não, assim, eu confesso que no começo eu ficava meio com medo, assim. Mas eu tô falando desse momento, que ele já tinha saído da casa de reabilitação, da praia, e relatou pra você, que nem você disse aqui. Mas daí ele falou, não, eu não quero mais isso pra minha vida. Mas você sentiu uma firmeza ali ou não? Não mesmo? No começo não. Não mesmo. Porque eu vivia assim, meio com receio, né? Até porque muitas vezes ele falou pra você que não ia mais, né? Pra ir e continuar, né? É porque você sabe que no relacionamento, volta e meia, tem discussão, tem algum momento tem desentendimento, assim. E no começo foi bem complicado a volta dele, de tudo, né? Porque ele era bem ríspido com a gente, falava grosseiramente, sabe? Foi bem difícil, assim. E daí a gente acabava por alguma situação se desentendendo, daí eu ficava pensando, meu Deus do céu, agora ele vai voltar. Ai, mas não voltou mais, graças a Deus, nunca mais quis saber da situação, e tá 3 anos limpo. 3 anos, glória a Deus. Pior que ele não parou só com o crack, ele parou com o cigarro e com bebida. Bebida? Parou com tudo. Com tudo. O vício dele agora é Deus só. Uma vez. Graças a Deus. Que vício bom esse, né? Esse é o ótimo. Mas quanto tempo você aguentou ele nesse período de droga? Uns quantos anos? Uns 4 ou 5 anos? Acho que beirando 4 anos. Você é muito guerreiro, viu? Porque pra aguentar tudo isso tem que ser forte, tem que gostar muito, viu? Que nem eu falei, eu nem entendi o porquê, né? Que eu me importava, eu falava pra Deus. Porque mesmo no tempo ainda que você não estava firme na igreja, você não entendia o porquê. Mas já poderia ser Deus trabalhando, né? Com certeza, na verdade eu era, acredito muito nisso. Porque hoje eu posso, sabe, muitas vezes eu fico pensando assim, tudo que aconteceu, tudo que eu vivi com ele, tudo que eu passei, até, tipo, no momento que eu comecei a beber, nem sonhava conhecer ele. Tipo, foi tudo, assim, Deus montando cenários para que eu conhecesse ele. Porque com isso, eu voltei também para Cristo. E quando eu entendi que tinha que partir da minha parte primeiro, eu tinha que começar buscando por mim, para que depois Deus pudesse fazer no vida dele, daí que as coisas tudo aconteceram. Começaram a fluir. Porque eu me questionava bastante, eu me questionava e questionava a Deus, por que eu me importo tanto? Seria tão mais fácil eu pegar e chegar nele, ó, a partir de hoje, não quero mais. Você segue com as minhas filhas, você segue a sua vida, siga a minha. Seria tão mais fácil eu ter feito isso. Foi que eu questionei aquela hora, porque por muito menos, por você não querer morar na praia, você separou do seu primeiro marido. Pois é. Agora você passando por tudo isso, você não conseguia entender e não conseguia sair dali. Mas hoje eu monto, eu costumo dizer que é o quebra-cabeça da minha vida. Que eu passei principalmente com ele. Porque hoje eu vejo que foi necessário eu passar por essas situações para chegar no que eu vivo hoje, né?
Porque eu orava bastante para Deus. Eu só queria uma pessoa do meu lado que eu pudesse contar. Um cara trabalhador, que eu pudesse, tipo, eu vou pedir a conta do serviço. Mas eu tô tranquila porque eu sei que ele vai dar conta. Olha que benção. Entendeu? E hoje, ele é o homem. Ele é o provedor da casa hoje. Provedor da casa. Hoje eu tenho, vamos dizer assim, a confiança nele. Uhum. Que eu sei que se eu fizer isso, sair do meu emprego hoje, eu confio nele e eu sei que ele não vai deixar nada faltar. Então você confia como provedor, como marido, como pai? Sim, com certeza. Amém, com que certeza. glória. Por honra e glória do Senhor. Amém. Hoje ele é tudo o que eu pedi em oração. Cara, que eu não tinha e hoje eu tenho. que benção, cara. Deus, e eu posso falar que Deus transforma, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura. Amém. Eu posso falar. Eu acredito muito nisso. Eu creio. Então hoje você pode falar que sua vida com Jesus é maravilha, 100%. Não é fácil a caminhada com Cristo, não é, né? mesmo quando a gente está certo, não é fácil. Acontece muita coisa, a gente peca, a gente cai, mas a gente entende que Deus perdoa, se a gente se arrepender de verdade. Sim. Mas eu não troco a minha vida com Cristo por nada nesse mundo mais. Amém. Hoje eu não me vejo sem Jesus na minha vida. Que glória. Não me Feliz vejo de escutar mesmo. isso. Eu sempre peço para Deus, né, que ele me diminua que ele cresça em minha vida. Amém. Que em tudo, né, que ele possa me usar como um vaso e que o Espírito Santo possa continuar habitando na minha vida. Amém. E tudo dá graça, né? Tudo dá graça. Pelo bom ou pelo ruim, tudo dá graça. Amém. Eu queria terminar aqui, como eu termino com todo mundo, eu queria que você deixasse um recado para quem está passando o que você já passou, que você relatou aqui, porque a gente viu que não é fácil. Então eu queria que você desse um recado, um conselho para quem está passando agora e mostrar que Deus salva também. Você poderia fazer um favor? Mas eu quero que você olhe direto para a câmera, fazendo um favor e manda bala. Bom, o que eu posso falar eu creio que esse podcast vai chegar em muitas casas, Amém. em muitas vidas. O que eu posso falar, que não desista, não pare, porque no momento que você acha que Deus não está trabalhando, é nesse momento que Ele trabalha, porque é nesse momento que Ele está fazendo, porque Deus, Ele trabalha no quietinho, e quando a gente menos espera, Deus vai lá e transforma, e cura, e faz o que aos nossos olhos é impossível. Continue perseverando, continue tendo fé, que tudo vai acontecer no tempo e na hora do Senhor. Amém. Para honra e glória dele. E assim como eu creio que muitos vão ter testemunho de vida para contar. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. Amém. E é isso. E você que já chegou até aqui, escutou, por favor, compartilhe esse vídeo aí, que possa chegar em mais gente, porque nosso intuito aqui é ganhar almas com testemunho. E quer algo mais forte do que isso que você escutou agora? Samara, muito obrigado. Deus abençoe muito, de verdade, viu? Amém, muito obrigado.